queria as aulas, então gravado, entendeu? Tem que estar gravadinho, bonitinho lá para dizer que se um dia alguém dissesse, ah, tu deu aula mesmo para eles, daí tá gravado, entendeu? Sim. Boa tarde, senhor. Boa tarde, tudo certo? Isso aí, Matecito? Isso aí, seja bem-vindo. Então tá, gente. Vamos lá, então. Vamos começar a falar sobre construções rurais, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, até com relação ainda sobre desenho, alguma coisa assim, vocês vão me perguntando aí. Pode parar até no meio, assim. Às vezes eu paro um pouquinho para respirar e vocês podem perguntar, tá? Beleza? Construções rurais, então. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar, nós vamos dividir um pouco as aulas para não ficar muito bagunçado, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, para a gente começar a falar na mesma língua, são sobre materiais de construção, beleza? Então, existem muitos e muitos tipos de materiais e cada vez tem materiais novos, né? Hoje em dia tem uns caras construindo até com plástico, tijolo de plástico, já viram isso? Que eles estão reciclando. Ali na Praça de Estância tem umas paradas de ônibus feitas com plástico reciclável. Daí é tudo tijolo feito de plástico, de massa, né? Então, cada vez que a gente vai trabalhando e estudando, a gente já vê que surgem novos materiais e tudo, né? Tem gente construindo casas de isopor, já viram também? Tem uns vídeos meio loucos aí que mostram os caras. Então, gente, tem muitos tipos, né? E a gente vai falar, então, dos principais, que a gente mais usa aí na parte rural. Beleza? Vamos que vamos. Então, primeira coisa que a gente vai falar, a primeira coisa e mais antiga e que mais se usava até há pouco tempo, né? Até inventarem o cimento, são as pedras. Então, as pedras naturais que a gente usa muito hoje em dia. Então, pedra de alicerce, quem, né, alguns conhecem por pedra de muro, né? Ela é um arenito que é muito utilizado para fazer fundação e tal, construções que precisam ser bem rígidas, bem sólidas, tá? Muro de arrimo, que é aquele muro, a taipa, que alguns chamam de taipa, né? Hoje em dia, gente, quando a gente falar de muro de arrimo, a gente está falando ou das taipas, feita com pedra de potreira, né? Que a gente tem aí no interior bastante, ou a gente fala de um muro de retenção, como esse aqui, ó. É um muro que serve para reter essa terra que está aqui, tá? Então, existem dois significados aí para muro de arrimo, tá? Existem as pedras que servem para pavimentação, né? As pedras ferros e tal, que a gente usa bastante. Então, é bem comum isso aqui. Essa aqui é uma foto que eu tirei lá de Pompeia, lá na Itália, lá que isso aqui é lá pelo ano 100 depois de Cristo, né? Então, lá eles já usavam pedras para fazer calçamento. Então, pedras é uma coisa das mais antigas que a gente usa aí na construção e principalmente na construção rural, tá? Pedras também elas podem ser usadas para revestir parede, como está mostrando aqui, que fica trimassa, bem bonito. Mas, claro, nós no rural só utilizamos quando forem fazer uma casa rural, coisa assim, né? Porque isso aqui não é muito higiênico. Então, para fazer uma parede dentro de um galpão, assim, tá, vai ficar bonito, né? Mas não é nada higiênico, é ruim de limpar. Então, a gente não usa. Gente, pedras naturais. Professor, mas pode usar qualquer tipo de pedra? Não, tá, gente? Cuidar bastante com pedras porosas. Essas pedras porosas, geralmente, elas são pedras de origem marinha, né? Onde, por exemplo, eram recifes de corais ou coisa assim, né? E como nós aqui no Rio Grande do Sul, antes de se tornar... na verdade, teve uma transição, né? Na época de Pangeia, quando nós estávamos juntos, o Rio Grande do Sul era um deserto, né? E depois que a Pangeia começou a se separar, nós viramos um mar. Então, nós temos parte de deserto aqui no Rio Grande do Sul, que é a parte mais sul do Rio Grande do Sul, né? Nós temos bastante areia, bastante arenosa, porque ainda tem resquícios do mar. Depois a gente tem subindo ali a parte mais dos escudos rio-grandenses, né? E aqui na serra, então, basalto, que foi o da última derramamento basáltico. Enfim, mas a gente tem muito desse tipo de pedra ainda, mais para a região sul do estado, que são pedras marinhas. E a gente não é legal usar isso em construções. Por quê, pessoal? Por que vocês acham que não é legal usar? Alguém tem uma ideia? Por que elas não são muito legais? Então, se a gente começar a usar, é porque elas são muito porosas? Isso. Elas são muito porosas e o que acontece por elas serem muito porosas? Elas não têm muita resistência, tá? E além disso, elas retêm muita umidade.
Então, para te colocar num lugar aí que tu quer manter mais higiênico, menos fungo, menos bactérias, elas não são legais, tá? Ela é legal para quê? Para fazer enfeite aí numa casa e tal, mas para construção a gente não usa, tá, gente? Ou pelo menos a gente evita. Beleza? A gente tem outras pedras naturais que a gente usa bastante, que é o granito, uma das pedras aí mais bonitas que a gente usa bastante em revestimento. A gente usa bastante isso, gente, em construções rurais para fazer tampão de mesa, nos frigoríficos, nos matadouros, enfim, porque ela é bem higiênica, então tu consegue fazer a limpeza bem boa dela, né? Alguns lugares permitem, algumas regras permitem, outras não, mas enfim, a gente pode usar, tá? O granito é a origem vulcânica, né? O arenito é aquela que faz a pedra de alicerce, né? O basalto, aqui a gente conhece bastante o basalto, né? Virado em pedra aí, o que mais nós temos é basalto aí. Nós que somos dessa região, temos bastante basalto. Tem o gabbro, que é um basalto com concreções dentro, concreções de granito dentro dele. Também a gente pode usar e a gente usa bastante, tá? Minérios de ferro a gente pode usar também para fazer materiais de congregação. Concreções, pessoal, vocês já viram concreções? Eu acho que eu não consegui achar uma foto boa, tá? Mas concreção é aquelas pedras quebradas. Já viram umas pedras que são quebradas e parece que quebra assim em camadinhas e fica tudo quebradinho em camadinha assim? Não sei se já viram isso. Às vezes a gente usa para colocar na estrada e tal. Então, a gente pode usar também, tá? Não é muito comum, mas a gente pode usar. Então, o que que essa concreção é? Pedra quebrada, assim, sem ser quebrada à força, sabe? Ser quebrada assim que ela se desmanchou, sabe? Vocês já viram, mas eu acredito que já tenham visto, tá? A gente pode usar mármore também. A gente usa pouco mármore na construção rural, é mais para revestimentos aí de churrasqueira e tal. E a ardósia também a gente pode usar, que é uma rocha de origem vulcânica também, mas ela é um pouco porosa, então a gente não usa muito, tá? Gente, uma dúvida aí que muitos têm. Qual que é a diferença do mármore para o granito? Que às vezes tu olha e não consegue enxergar. Gente, o mármore, ele teve um período de cocção ou de resfriamento um pouco maior. Então, o mármore geralmente tem nervuras, sabe? Como está mostrando aqui, ó. Nervuras, como estava mostrando no anterior aqui, ó. Nervuras, tá? São pedras geralmente mais caras, só que elas são muito mais bonitas, né? Já o granito não, gente. O granito são concreções, são pintas, assim, pintinhas, tá? Eles têm a mesma durabilidade, o mesmo efeito, mas eles são mais bonitos, né? Então, as pedras mais caras do mundo aí para construções são os mármores, né? Tem o mármore de Carrara, que é o mármore italiano lá, que os sheiks adoram usar na construção. Eles são as pedras super caras, então a gente não usa em construção rural, porque geralmente é um pouco caro, tá? A gente usa mesmo o granito, que é bem resistente e é bonito. Tá bom, gente? Beleza? Gente, existe uma coisa que eu estou falando só para a gente poder, digamos assim, conceituar algumas coisas, para a gente conseguir falar. Existem os agregados. O que são agregados, pessoal? Agregados são partículas, são pedras em forma de partículas, sem um volume definido, sem uma forma definida, tá? Que fazem o quê? Eles simplesmente dão estrutura num concreto, por exemplo, ou em alguma estrutura. Eles não reagem com o cimento, tá? A gente vai falar aqui agora dos agregados, vai falar em quê? Em brita e areia, basicamente. Isso tudo são agregados, tá? Onde se usa, onde a gente pode usar esses agregados? A gente pode usar agregados nas estradas, né? A gente pode usar, por exemplo, aqui é utilizado em vias férreas. Por que é legal usar os agregados nas vias? Porque ele drena bem, então não fica água parada aqui em cima, tá? Então, as vias férreas é usado na base dos calçamentos, né, para fazer estrada. E o que mais nos interessa, o que mais nós vamos falar, é que os agregados eles são utilizados para fazer argamassa ou concreto, tá? O que é argamassa, o que é concreto? Quem ainda não sabe o que é realmente isso, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Os agregados, tá, gente? Existem tamanhos de agregados, né? Primeira coisa, existem dois tipos de agregados, né? Um são as areias e outros são as britas, né?
As britas existem vários tamanhos, como vocês já devem ter percebido aí que existem vários tamanhos, tá? E esses tamanhos, eles vão de 0 até 5, ou até um pouquinho mais, mas daí já não é mais agregados, né? Já são blocos, muda um pouquinho, tá? E eles são dados os tamanhos conforme a peneira dele. A peneira que é o tamanho de cada um dos agregados, tá? Então, a brita 0, que ela é bem pequenininha, assim, bem pequena, ela parece aquelas pedrinhas de enfeitar, assim, aquário, sabe? Um pouquinho maior. A brita 0 até a brita 5, que é o tamanho da minha mão, assim, mais ou menos. O tamanho da brita 5, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Essa aqui é a brita 0, né? Ela é bem pequenininha. Cuidado, gente, que existe o pó de brita, tá? O pó de brita, ele tem brita 0 junto, mas não é só brita, ele tem um pozinho junto, que é o pó de brita, por isso que ele se chama pó de brita. Ah, bom, né? Show, né? Demais. Ganharam a noite só, eu não sabia disso agora. Né, gente? Beleza. Brita. Então, a brita, ela vai de 0 até 5. Aqui nós temos a brita 0, a 1, a 2 e a 3. Vocês já repararam que lá na escola, do lado da salinha do Ari, lá, tem um negócio com os vidros que tem umas pedras dentro? Alguém já viu isso? Quem já viu? Só me dá um grito aí quem viu. Eu acho que eu já vi. Já viu? Eu também já vi. Show de bola, gente. Eu sempre levo o pessoal lá para mostrar essas britas, né? Para vocês verem melhor como é, para ter uma noção melhor de tamanho, né? Porque é complicado tu falar assim, brita 0 e tal, assim. Então, aquele painel eu fiz para isso, sabe? Para vocês verem o que é cada coisa e verem o tamanho de maneira melhor. Então, o dia que forem passar no colégio lá e lembrarem de ver, deem uma olhada lá, tá? Outra coisa que também são agregados são as areias, né? Então, nós temos as britas e as areias. As areias, elas têm basicamente 4 tipos, tá? Areia fina, média, areia grossa e areia de dreno, ou areia ultra grossa, tá? O que a gente mais usa é areia fina e areia média, tá? Ou areião, que é essa areia de dreno também, para algumas coisas específicas que a gente vai ver nas aulas seguintes, né? Que é chapisco e tal. Beleza, pessoal? Então, existe os agregados, que são aquelas coisas que se agregam a alguma coisa, e existem os aglomerantes, né? Por exemplo, existem... deixa eu dar um exemplo. Existem as pessoas, né? Cada pessoa é um agregado, né? Cada pessoa é um agregado. E existe o aglomerante, que é o baile, né? O aglomerante faz o quê? Faz com que as pessoas se unam, né? É mais ou menos isso. Então, o aglomerante é o que faz os aglomerados se unirem, tá? Que é o quê? Basicamente, o nosso cimento, o nosso cal ou barro, né? Existem aglomerantes que são químicos inertes, que não são químicos, no caso que nem o barro. Antigamente só se usava o barro, né? Por que ele usava barro? Para unir os tijolos, né? Então ele une as pessoas, ele une as pedras, ele une a areia e a brita, enfim, une tudo ali dentro, tá? E existe os quimicamente ativos, que são aqueles que reagem com a água, são aqueles que se transformam. Então, eles estão numa forma, eles vão reagir com a água e vão se transformar em algo diferente. Então, eles são quimicamente ativos, eles se transformam. Que é, então, o nosso cimento, o cal, o gesso, essas coisas aí que são pó, que geralmente compram em pó e ficam firmes depois, né? Beleza? Dito isso, então, você já sabe o que são os agregados e os aglomerantes, que aglomeram as coisas. A gente vai ver o que é uma argamassa, gente. É tudo conceitinho chato, eu sei, mas é importante, tá? O que é uma argamassa? Argamassas, existem vários tipos, tá? Um delas é a mistura entre aglomerantes, que são as pedras e a areia, os agregados miúdos, que é a areia, e a água, né? Então, isso tudo forma a argamassa, junto, claro, com o cimento, tá? A argamassa é isso. Então, os aglomerantes, que são, por exemplo, o cimento, e o agregado miúdo, que é a areia, tá? Aqui não entra a brita ainda, tá, gente? Eu falei errado, me confundi um pouquinho. Na mistura, a argamassa normal, ela não tem a brita, ela é só areia e cimento, tá? Resumindo, areia e cimento. Qual que é o problema, gente, de usar só a areia e o cimento?
O problema, gente, é que ele começa a rachar. Por que ele começa a rachar? Porque ele começa a reter muita água. Então, ele racha. Então, por isso que tem que botar uma areia mais grossa ou até mesmo brita para que ele não rache. Tá? Então, as argamassas que a gente chama, por exemplo, a argamassa que a gente não bota a areia se chama de pasta. Tá? Quando a gente usa ou faz um cimento, um revestimento só com a pasta, ela racha muito fácil. Então, por isso que a gente bota areia, tá? Então, ele começa a rachar aqui, ó. Então, a gente sempre usa areia por causa disso, tá? Se chama retração o nome disso, mas não importa muito o nome, tá? E existem as pastas, existem as natas. O que é nata, gente? A nata é a parte daquele aglomerante, né, que é o cal ou o cimento, com a água. A gente serve para, por exemplo, eu quero fazer uma coisa ficar bem lisinha. O que eu faço? Eu pego o cal, né, ou até mesmo o cimento, misturo com água e faço tipo uma nata mesmo, que se chama nata. E passo ali em cima e vou passando até ele ficar bem lisinho. Se chama nata, tá? A gente usa ela onde? Nas pinturas, para fazer um reboco, alguma coisa assim, mas acontece esse problema aqui, que é o de rachar, tá, gente? Então, por isso que as natas, elas são complicadas de trabalhar, porque elas racham muito, tá? Isso tudo está dentro de argamassa, beleza? Então, nós já falamos das pastas, das natas, né, que a gente quase não usa, e o que a gente usa muito em construção rurais são o concreto. O concreto, então, o que é? É a mistura de tudo aquilo que a gente já falou até agora, que é a areia, a brita ou cascalho, a água e o aglomerante, né? Que é o cimento. E ainda por cima tem os aditivos. Os aditivos, por exemplo, o Vedacity, o Vedapar, o Sika que a gente usa. Só que esses aditivos, pessoal, eles servem para quê? Eles servem para, por exemplo, tornar a massa mais fácil de aplicar, mais, digamos assim, mais maleável, mais fácil de trabalhar. Por exemplo, o Vedacity. O Vedacity, o que ele é? Ele é um emulsificante. O que é um emulsificante? Alguém sabe o que é um emulsificante? Por exemplo, assim, no refrigerante, principalmente na Sprite ou na Fanta laranja, Fanta uva, tem um emulsificante. Para que serve isso? Alguém sabe para que serve o emulsificante? Não? O emulsificante, gente, serve para misturar tudo e manter aquilo de forma homogênea. Então, por exemplo, no refrigerante tem emulsificante, por quê? Senão, com o tempo, vai acontecer que nem quando a gente faz um suco. Vai separando, né? Vai ficando as fibras para cima, a água aqui e o suco lá embaixo, né? O refrigerante tem que ter uma coisa para deixar isso tudo misturado. E isso a gente também pode colocar na argamassa, para quê? Para que a água se misture melhor com o cimento e misture melhor com a areia e tudo, né? Então, por isso que a gente usa alguns aditivos para tornar a massa melhor de se trabalhar. Outros aditivos, por exemplo, existe um aditivo que eu não lembro o nome agora, eu não lembro, mas por exemplo, para fazer ponte. Para que serve isso? É para fazer com que o cimento seque dentro da água. É trilouco, né? Mas eles têm que fazer isso. Eles botam aditivo, então fazem aqueles blocos lá, colocam o concreto dentro e ele seca dentro da água. Por quê? Porque tem um aditivo, tá? Ou até mesmo quero fazer uma laje, né? Sei lá, em qualquer lugar, e quero que ela seque rápido, tu pode colocar um aditivo para secar rápido, tá? Mas, resumindo, o concreto é pedra, brita e areia. Tá? Pedra e brita é a mesma coisa, né? Areia e cimento, tá? Beleza? Onde a gente pode usar concreto, gente? A gente pode usar para fazer piso, a gente pode usar para fazer blocos, né? Blocos aqui de concreto, tijolos ou tijoletas para fazer pisos, né? A gente pode usar para um monte de coisa, né? Inclusive para fazer chapas ou bases aí para as nossas construções, tá? Gente, concreto, ela é a junção, então, dessas três partes, né? Areia, brita e cimento. E a gente faz essas diferenças em diferentes proporções
de diferentes modos. A gente pode misturar de diferentes formas. E a gente chama isso de traço. Tá? Para que serve a brita, gente? Para que vocês acham que serve a brita dentro de um concreto? Alguém tem um palpite aí? Para que serve a brita? Só para dar peso? Como? Não fica mais forte? Isso, exatamente. Isso aí. Isso aí. Gente, muita gente tem a ideia de que o cimento é que faz digamos, a construção ficar firme e forte. Não, gente, isso não é verdade. É exatamente como o Matheus falou, tá? O que deixa mais forte, o que deixa forte mesmo, são as britas, tá? É a brita que, uma pertinho da outra, vai formar uma estrutura forte. É exatamente isso, porque a brita que ela é resistente, tá? Então, o que faz o cimento? Faz simplesmente uma pedra se ligar à outra. Ela não faz ficar mais forte, tá? Então, às vezes, tu pode até colocar mais cimento num traço, mas se tiver pouca brita, ele não vai ficar tão forte como se tivesse tivesse mais brita do que o próprio cimento, tá? Pode falar. Professor, tem um nome específico para quando a granulação é perfeita. Os guris que fizeram trabalho comigo devem lembrar o nome disso, para concreto. É R alguma coisa. Lembra que a gente no primeiro ano é RM alguma coisa? Pode ser. Eu não lembro como é que funciona isso. O Matheus e o Lucas e o Eric fizeram comigo. Eu também não lembro exatamente, eu acho que é RMCA, um negócio assim. É a classificação delas. Que é para, tipo, se tu tem uma granulação perfeita, depois a tua força vai ficar melhor, sabe? A qualidade. Sim, com certeza, é verdade. Mas o que interessa para nós e o que a gente tem que saber para falar para o pedreiro, por exemplo, eu quero, pedreiro, que tu faça um concreto assim, assado e tal. É o traço. O que é o traço? O traço é a nossa receita de bolo. É a receita que tem o nosso concreto. Tá? Sempre o nosso traço é 3 números, né? Porque são 3 coisas que vão no nosso concreto. Então, o primeiro número é sempre a quantidade que vai de cimento, a segunda é de areia e a terceira é de brita. Sempre pensem que vai do menor ao maior, tá? Sempre o traço de cimento é 1, tá? Porque daí os outros vão sendo proporcionais a ele, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu for fazer, por exemplo, estacas, essas estacas que vão para dentro do solo, sabe? Para depois fazer uma casa em cima, tá? Tu usa esse traço aqui, por exemplo, que é uma parte, por exemplo, assim, um balde de cimento para 2 baldes de areia para 2 baldes de brita. Estão vendo aqui? Então, tem bastante cimento, tem bastante brita e tem bastante areia. Então, são traços fortes. Professor, eu quero fazer um piso sobre uma terraplanagem. Por exemplo, eu quero fazer o piso de um galpão, para botar dentro do galpão. Que traço que eu uso? Aqui, ó. Eu uso 1 de cimento, 4 de areia, 4 partes de areia e 8 de brita. Repara, olha só, gente. Vocês viram por que o que a gente falou é verdade antes? O que dá resistência ao concreto é a brita. Olha só, pensa, tu vai botar 8 baldes de brita para 1 de cimento. Então, não é o cimento que faz a coisa ficar forte, é a brita. Tá? Então, pensem que esse aqui a gente vai botar os tratores em cima, vai botar nossa colhedeira, vai botar nós que tem um monte de trator, um monte de colhedoras, vamos colocar tudo dentro do galpão lá. E tem que resistir, não vai rachar. Por quê? Porque tu vai usar bastante brita no teu concreto. Tá? Isso aqui, gente, lógico, vocês não vão decorar, vocês não precisam saber. Tá? Mas é importante ter isso que tem no polígrafo também. Se vocês um dia tiverem dúvida, cara, vocês podem pesquisar isso na internet também. Isso aqui eu não inventei, né? Nada, na verdade, do que eu fiz e botei no polígrafo, eu inventei isso. São coisas que já existem, né? Então, eu só fiz o quê? Eu só peguei e resumi para vocês, tá? Beleza? Entenderam o que é o traço? Tudo tranquilo? Fácil de entender, né? Esse é o traço aí para conforme o nosso concreto. Beleza? O mais utilizado é esse aqui, gente. Ó. 1 para 2 para 4. É o que a gente mais utiliza aí para
de modo geral. Tá? Se tu tem uma dúvida, aí tu usa um traço médio, que é esse aqui. Tá? Beleza? Gente, isso aqui é só para uns cálculos que vocês fazem para, se vocês um dia precisarem saber quanto que tem que comprar de cimento, quanto que tem que comprar de areia, quanto que tem que comprar de cada coisa, tá? Eu não entro muito em detalhe, eu só faço isso se vocês um dia precisarem calcular, vocês têm os cálculos aqui, tá? Mas é bem simples, gente. É só pegar o peso do cimento aqui. Deixa eu saber. O peso do cimento, né? Que é para fazer um metro cúbico de concreto e substituir aqui nas formas, tá? A parte de areia no traço, quantos por cento, quantos de areia, por exemplo, o meu traço é 1 para 2 para 3. Então, o traço de areia, o A, é 2. Então, eu boto 2. O traço de brita, então eu boto 4, sabe? É só fazer a substituição aqui, bem tranquilo, bem fácil, tá? A relação da água e do cimento, quando tu quer que fique mais aguado, tu vai aumentar um pouquinho aqui a relação água-cimento, e se tu quer aumentar, tu diminui um pouco, tá? Bem tranquilo, bem fácil, vocês vão ver que na hora de praticar, vocês vão saber fazer fácil. Só substituir os numerozinhos aqui, tá? Daí, dentro disso, quanto que eu vou precisar comprar de areia, de brita, e quanto que vai de água, enfim. É bem tranquilo de fazer, tá? Isso aqui é para questão de metros cúbicos de construção, de volume de concreto. Por exemplo, eu vou fazer uma laje de 20 por 20 por 30 de altura. Beleza, é só ver a quantidade de metros cúbicos que dá isso e usar na fórmula, tá? Aqui na hora de ver a quantidade para 1 metro cúbico, né? Usa na forma e vê quanto que vai ter em quanto que vai ter na tua construção, tá? Bem tranquilo. Mas isso eu repito, gente, isso aqui vocês só vão usar quando forem de verdade precisar, porque senão vocês nem vão utilizar, né? Não vou fazer exercício nem nada sobre isso, beleza? Pessoal, uma coisa importante para se fazer quando for fazer o concreto se chama adensamento, tá? O que é adensamento? Quando tu coloca o concreto dentro de algum lugar, ele faz o quê? Junto com o concreto é feito de quê? Água, cimento e areia. Só que junto com isso tem ar, bolinhas de ar, tá? Essas bolinhas de ar, elas vão se juntando. Então, tu precisa, quando for fazer o concreto mesmo, fazer ele adensar, sair todo o ar, tá? Eu não sei se vai dar para ver, vocês conseguem ver aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo, ó, de um concreto, um pedacinho de concreto, não vai, que não foi adensado. Vocês estão vendo que aqui ele está meio irregular, porque aqui eram bolhas de ar que foram feitas e ele não foi adensado. Então, isso fica aqui. E isso torna o material menos resistente, tá? Então, é importante sempre adensar. E olha só, aqui tem o mesmo bloco que eu fiz a mesma coisa e a mesma massa, só que esse aqui ele está adensado, ó, gente. É tudo igual, só que ele está adensadinho, ó, não tem nada de falhas, tá? Então, por isso que a gente faz o adensamento, para que ele fique mais resistente, sem nada de ar dentro, tá? Se der uma olhada na aula, a gente geralmente pega na mão e vê como é que é, tá? Como que pode ser feito? Pode ser feito manual, como? Pegando uma haste e tentando apertar, assim, e apertando para sair o ar, né? Ou com a peinadeira, né? Pegar e desempinadeira, que a gente chama, né? E apertando ele para sair todo o ar. Ou até com uma régua vibratória, como essa daqui, né? Essa aqui não é vibratória, é só de puxar, mas existem as vibratórias, ou com uma haste vibradora, que nem essa daqui, ó. Que daí a gente usa muito em lajes, né? É uma haste que tu coloca, assim, é um pedaço de ferro, que daí ele entra e vai vibrando, e então vai sentando o concreto, tá? Isso é bem importante, gente. Por quê? Para não ocorrer essas bolhas de ar dentro e tornar a nossa estrutura muito frágil, tá? Porque sempre onde tem esse ar vai acabar quebrando, tá? Beleza? Entenderam mais ou menos o que é o adensamento? Tranquilo? Quando eu faço uma viga de madeira, aliás, um pilar de madeira, o que eu posso fazer? Pegar um martelo, uma marreta e bater dos lados. Também, tu batendo dos lados, ele vai
sentar aquele concreto dentro do pilar, tá? Outra coisa importante, gente, principalmente quando a gente for fazer laje ou um piso de um galpão, tá? Se chama acura, tá? Essa é por essa norma aqui, norma brasileira, tá? A NB 1/77, que se chama acura. O que que tu tem que fazer? Simplesmente molhar. Lembra que eu falei que o cimento, ele acaba, com o tempo, ele reage com a água, e conforme ele reage, ele vai agregando, aglomerando? Isso aí. Só que, às vezes, se evaporar muito rápido a água, ele reage muito rápido e acaba dando rachaduras. Então, o que que tu faz? Em torno dos 7 primeiros dias que tu faz, tu molha. Tu vai molhando. Para quê? Para que a reação do cimento, ou do cal, ou dos teus aditivos, seja o mais lenta possível e não rache. Então, ele vai reagir com o teu concreto e com os teus agregados, e eles vão demorar um pouco mais para... vão demorar? Não vão rachar. Por quê? Porque ele vai ter uma cura química mais lenta, tá? Então, gente, é muito importante, tá? Fez um piso, fez uma laje, molha a parte de cima aí por uns quantos dias, tá? Como esse tiozinho aqui tá fazendo, tá? Bem importante mesmo. Beleza? Tá? E existe, gente, a gente vai falar um pouquinho na aula depois de execução, que quando a gente vai falar, por exemplo, das lajes ou dos pisos, a gente vai falar melhor sobre essa parte aqui que se chama concreto armado. Gente, o que acontece com esse bloco aqui, ó, de concreto? O que acontece se eu tentar mexer ele? Né? Eu sei que eu não sou tão forte assim, mas se eu tivesse força para tentar dobrar ele, o que ia acontecer? Qual que é a hipótese, se eu fosse dobrar ele? Assim? O que ia acontecer com ele? Ele ia quebrar? Ia quebrar, exatamente. Por quê, gente? Porque ele é muito resistente, mas ele não tem nada de elasticidade. Ele não permite nada. Por exemplo, se pega um vento, alguma coisa num pilar bem alto, primeiro vento que der, ele vai quebrar, embora ele seja muito resistente. Por quê? Ele não é flexível. O que a gente faz para tornar ele flexível? A gente coloca barras de ferro dentro. Tá? A gente bota barras de ferro para que ele se torne flexível. Tá? Para isso que serve. Às vezes o pessoal tem ideia também, como antes, que o ferro serve para deixar o concreto mais rígido, mais firme. Na verdade, não, gente. As barras de ferro, elas servem para tornar o concreto mais maleável, mais flexível. Tá? É o contrário do que parece. Parece que serve para deixar ele mais firme. Não, é para deixar ele mais flexível. Tá? É bem o contrário. E não quebrar. Então, tudo bem, ele é flexível o concreto. Até um certo ponto, mas ele vai quebrar. O que a gente faz colocando os ferros ele se torna flexível e não quebra, tá? Eu não sei se vocês já sentiram isso, de vocês estarem caminhando num piso e do segundo piso, assim, e vibrar. Já sentiram isso? Talvez num ginásio, num lugar assim, e parece que vibra o chão, já viram? Sentiram assim? Sei, às vezes você tem a segunda pista, né, do baile, assim, às vezes você tá no segundo andar, né, e tu sente, né, o piso, assim, né, todo mundo pulando, né, e daí tu sente aquele concreto vibrar. E ele só vibra porque ele tem a armação de ferro dentro, senão ele ia quebrar. Ia ser bonito, a galera toda caindo lá na pista de baixo, ia fazer uma junção aí. Tá, gente? A gente vai falar um pouquinho mais sobre como se faz isso, como se calcula, enfim, depois na aula de execução, tá? A gente só está vendo agora os materiais. Beleza? Então, o concreto armado nada mais é que o concreto mais as armações de ferro. Beleza? Além da dilatação... Professor, vai acabar, falta 1 minuto. Tá, então vamos parar e a gente volta depois. Beleza? Tá. Até mais, Beleza. gente! Até mais.